Pois, gente, eu vou mostrar para vocês o vídeo de anúncio da candidatura de Joe Biden à reeleição à presidência dos Estados Unidos. Ele está sendo muito questionado pela idade que ele tem, porque ele, no segundo mandato, ele chegaria com 86 anos ao final do segundo mandato. Eu não gosto particularmente desses questionamentos, a não ser que a pessoa esteja demonstrando claros sinais de falta de competência mental ou incapacidade de funcionar, porque me parece muito mais preconceito de idade, né? Preconceito com os idosos. Agora, o problema da mensagem do Biden, como vocês vão ver por esse vídeo de anúncio da candidatura dele, é que é uma mensagem muito mais tipo, eu não sou Trump, eu não sou esses republicanos fanáticos que ameaçam a democracia. Não tem praticamente nenhuma agenda propositiva, o que reflete o primeiro mandato do Biden, que fez muito pouco. Talvez tenha feito um pouco mais do que a gente esperava, porque a expectativa era muito baixa, mas fez muito pouco. Claro que ele poderia alegar que não teria apoio no Congresso, no Senado, para fazer muita coisa, mas você sente que, pelo material de campanha, eles não estão dispostos nem a tentar, quanto mais a conseguir usar o poder da presidência para fazer alguma coisa. E tem algumas coisas, como reduzir o preço de medicamentos, que a presidência poderia fazer usando do poder da presidência sem precisar do Congresso e do Senado. Tem certas coisas que o presidente tem poder. Mas, enfim, vamos ver o anúncio da candidatura. Eu coloquei legendas tradução automática, então não fica perfeita, né? Mas eu vou meio que traduzindo, comentando, né? O que é que tem nesse anúncio da candidatura à presidência do Joe Biden lá nos Estados Unidos. Freedom, personal freedom, is fundamental to who we are as Americans. There's nothing more important, nothing more sacred. That's been the work of my first term. Ele começa dizendo que o trabalho do primeiro mandato dele foi liberdade, e depois ele vai dizer defesa da democracia. Lembrando que os republicanos, não todos, mas uma parte deles, fizeram invasão lá nos Estados Unidos, como nós tivemos o nosso 8 de janeiro, eles tiveram antes a invasão ao Capitólio, né? Acho que todo mundo lembra disso, eu fiz vídeo na época sobre isso, né? Então, ele lembra republicanos maus, muitos deles autoritários. Verdade, verdade, verdade. Mas o que é que você fez para defender a democracia, fora derrotar o Trump na eleição? Para fortalecer a democracia americana? Muito pouco, mas vamos lá. Fight for our democracy. This shouldn't be a red or blue issue. Quando ele fala Revolução Vermelha, não tem nada a ver com os comunistas, não. É porque lá nos Estados Unidos os republicanos são vermelhos. E enquanto ele fica falando aí que está defendendo a democracia, ele se recusa a debater com a Marianne Williamson, que é a candidata à presidência pelo Partido Democrata, que está querendo desafiar o Joe Biden. Quer dizer, é uma defesa da democracia meio estranha, porque você não está querendo implantar nem democracia no seu próprio partido. Eu quero deixar claro que é muito óbvio que o Joe Biden é obviamente, e o Partido Democrata é obviamente melhor do que os republicanos. Isso é óbvio. Mas ser melhor do que os republicanos é tipo, não sou tão ruim quanto um movimento reacionário que é negacionista do aquecimento global, que tem um monte de gente antidemocrática e hiperconservadores e cheio de fundamentalistas religiosos, gente inclusive que negacionistas de todo tipo de ciência e que querem entregar tudo às grandes corporações empresariais. Pô, ser melhor que isso é uma barreira muito pequena, né? Tipo, convenhamos, né? To protect our rights, to make sure that everyone in this country is treated equally and that everyone is given a fair shot at making it. Ele fala que todo mundo tem uma chance de conseguir. Sabe o que expande a chance das pessoas conseguirem? Garantir direitos sociais, lutar por um Medicare para todos, renda universal de cidadania. Você vai ver o Biden defender qualquer política pública desse tipo? Não. Não. E não defender isso é importante do ponto de vista eleitoral compreender que isso torna a eleição mais apertada
e torna o risco da extrema-direita voltar ao poder real. Real. Então, essa estratégia do Biden tem ainda esse complicador, não é? Esse preocupante. But you know, around the country, MAGA extremists are lining up to take on those bedrock freedoms, cutting Social Security that you paid for your entire life while cutting taxes for the very wealthy, dictating what healthcare decisions women can make, banning books, and telling people who they can love. Ele falou um monte de coisas aí que os republicanos são malvados. Cortar a previdência social e dar isenções fiscais aos super ricos. Péssimo. E realmente os republicanos estão defendendo o interesse dos bilionários. Dizer para cortar os direitos reprodutivos das mulheres. Aí ele está falando de Roe versus Wade ter caído e de uma série de outras coisas que estão caindo por causa do Supremo ultraconservador. O Supremo Tribunal com as indicações do Trump e tal. A homofobia aparecendo também e tudo isso que está vindo do Partido Republicano. Ok, o Partido Republicano realmente ultra-reacionário, mal, vocês não são tão ruins quanto ele. Mas quais as propostas? Vai expandir a Previdência Social? O que vai fazer em relação à saúde? Vai ter pelo menos uma opção pública, já que não vai lutar por um Medicare para todos? O que seria o melhor vocês lutarem por isso, já que a maior parte do Partido Democrata da base defende Medicare para todos? Né? Ouvir a base, ouvir os eleitores. Aliás, a maior parte da população estadunidense defende Medicare para todos, segundo várias pesquisas. Entre os democratas é uma maioria esmagadora, segundo as pesquisas, né? Mas enfim, vamos ver aqui. All while making it more difficult for you to be able to vote. When I ran for president 4 years ago, I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom, more rights or fewer. I know what I want the answer to be, and I think ele fala que teremos mais liberdades ou menos liberdade, mais direitos ou menos direitos. Sabe o que expande a liberdade? Direitos sociais. Sabe por quê? Um trabalhador canadense que tem acesso a serviços de saúde garantidos pelo Estado é mais livre para largar o emprego do que um trabalhador americano que tem os serviços de saúde garantidos pelo emprego que ele tem? Justamente por isso. Porque o trabalhador canadense pode largar o emprego e pode ir para um outro emprego e ele sabe que ele vai manter o acesso ao serviço de saúde. Um trabalhador estadunidense e muitas vezes um trabalhador brasileiro que não tem essa confiança toda no SUS, porque o SUS é subfinanciado no Brasil, não é? Muitas vezes quando ele tem um plano de saúde ligado ao emprego, ele fica, eu não vou largar esse emprego aqui não, porque esse emprego me dá plano de saúde. E aí deixa de buscar melhores oportunidades, deixa, usar uma palavrinha que a direita adora, deixa de empreender, não é? Deixa de usar de sua criatividade para fazer uma coisa diferente porque fica preso naquele emprego. Então, uma forma de expandir a liberdade, e é por isso que os países nórdicos são mais livres do que o resto, boa parte do resto do mundo, é porque eles têm garantia de direitos sociais. Uma coisa que falta muito nos Estados Unidos, né? Vai investir o quê? Em faculdades comunitárias sem cobrar mensalidade? Não, essa proposta do Bernie Sanders, isso não aparece no programa do Biden, né? You do too. This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election. Tratar com dignidade e falar dos Estados Unidos não é uma boa para uma pessoa que conhece de história, né? Estados Unidos não só... Eu não preciso voltar para a escravidão ou para a segregação racial, não. Vocês aí estão lá para trás, não. Os Estados Unidos de hoje é um país profundamente hierarquizado,
onde os salários estão estagnados da classe trabalhadora e o poder e a riqueza é concentrada por bilionários e por uma nova aristocracia gerencial. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso são os relatórios dos bancos, né? Os relatórios de bancos que foram vazados que dizem exatamente isso. Então, quer dizer, falar que as pessoas são tratadas com dignidade pode ser um objetivo, mas não é a realidade. Mas não é a realidade. E ele trata como se fosse a realidade. E não é. Não é, né? Mas enfim. That we're a nation where we give hate no safe harbor. We believe that everyone is equal, that everyone should be given a fair shot to succeed in this country. Todo mundo é igual e todo mundo deve ter uma chance igual de suceder, de ter sucesso. Bem, para isso, você precisa ter maciços investimentos, para começo de conversa, em coisas universais, como educação. Investir em uma perspectiva científica na educação básica e melhorar dramaticamente o acesso à educação em todos os níveis, inclusive no nível superior, nas faculdades. E os Estados Unidos não têm isso. Não tem esse investimento. Tem uma educação, comparada com os outros países do mundo desenvolvido, muito deficitária. Precisa também de programas como Renda Universal de Cidadania. Precisa incentivar o trabalho associado, como defende o economista americano Richard Wolff. Mas esse tipo de coisa, jamais um cara como o Biden defenderia, né? Isso é muito avançado para o Biden, né? Seria esperar demais, mas pelo menos defender alguma coisa como uma opção pública no sistema de saúde e defender diminuir as mensalidades nas faculdades comunitárias e pelo menos mais recursos para a educação básica. Pô, isso aí dava para prometer lutar por isso, mesmo que você não fosse conseguir tudo. Se você não conseguisse tudo, você podia alegar: olha, eu não consegui tudo porque não tive maioria no Congresso, porque não tive maioria no Senado, o Supremo me deu problemas e tal. Mas você pelo menos promete, luta, tenta inspirar. O Biden, nem isso. Vamos terminar esse trabalho. Que trabalho? Fazer o que exatamente? Qual é o projeto? Qual é a visão? É simplesmente evitar que, pelo que eu entendi, que os republicanos amalucados tomem a democracia e transformem a América à sua imagem e semelhança do seu autoritarismo. Ok, isso é preferível realmente. O pensamento de teocratas amalucados, autoritários chegarem ao poder é assustador. Mas sabe o que ajuda teocratas amalucados chegarem ao poder? Ter um candidato que defende, entre aspas, a democracia, não querer debater com gente do seu próprio partido e não ter uma visão que inspira as pessoas a votar e não ter uma visão que inspira as pessoas a que a sua gestão vai melhorar materialmente a vida delas. E é exatamente isso que o Biden expressa aqui, uma visão que nós vamos manter o status quo, nós não vamos melhorar significativamente nada, nós vamos evitar piorar. É muito pouco. Because this is the United States of America. There's nothing, simply nothing we cannot do if we do it together. Muito pouco. Muito pouco, gente. Eu vou dizer para vocês, esse tipo de coisa é preocupante. É preocupante porque esse tipo de estratégia de comunicação
abre a chance para a extrema-direita. E a campanha do Biden, né, um candidato como o Biden, ele não é uma certeza de que ele vai ganhar, né? Claro que ele é preferível, obviamente que ele é preferível ao Trump, o Ron DeSantis, o governador da Flórida, né? Óbvio. Mas, com esse tipo de mensagem, eu prevejo uma eleição nervosa, aquele negócio de cadê os votos da Pensilvânia, uma madrugada assim tensa, como a gente viveu há 3 anos e meio atrás, né? Então, enfim, é complicado isso, né? Mas é o provável, né? O provável é uma eleição apertada, tendo em vista que o candidato democrata é um candidato que não inspira praticamente ninguém. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal Nova Máquina do Tempo, e aqui na Nova Máquina do Tempo eu vou fazer cobertura também da eleição nos Estados Unidos. Não sempre, não é a prioridade do canal, mas a gente vai fazer cobertura, a gente vai fazer análises sobre essa disputa, não é, eleitoral, e agora o Biden já oficialmente lançou a sua candidatura, né? Enfim, um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.